Olá, você sabe o que é o processo de deshospitalização que já está em voga no Brasil? Calma, não é dar alta antes do tempo para o paciente, não. É oferecer suporte para que a pessoa com quadro estável seja mantida em tratamento em casa. E por que isso vem ocorrendo? Há benefícios? Que cuidados devemos ter para uma deshospitalização segura e cuidar em casa? Para entender mais sobre esta tendência no setor de saúde, vamos conversar com o especialista, Dr. Fábio Leonel, médico clínico geral, geriatra, paliativista, membro do Grupo Técnico de Estudos em Deshospitalização da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, coordenador do NAD, Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também coordenador da residência médica do Hospital do Servidor Público Estadual e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional São Paulo. Bem-vindo, doutor Fábio. É um prazer tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Então, deshospitalização é um assunto ainda muito pouco conhecido por parte da população. Por gentileza, o senhor poderia reforçar o conceito, o que é deshospitalização? Claro. Há um certo tempo atrás, quando a gente falava de deshospitalização, a gente pensava muito naquela alta precoce, tirar logo de dentro de uma instituição de saúde, de dentro de um hospital. A gente começou a estudar e perceber que deshospitalização vai muito além de tirar de um hospital, né? Então, quando a gente pensa hoje em dia em deshospitalização, a gente quer fornecer, né, uma continuidade do cuidado. Hoje em dia a gente usa esse termo de transição de cuidados, né, dentro de um hospital, para o domicílio ou para outra instituição. E esse processo de deshospitalização, ele significa vários conceitos, na verdade, né? Quando eu penso hoje em dia em deshospitalizar, eu estou pensando em otimizar recurso, inicialmente, né? Otimizar recurso não só financeiro, mas recurso físico, né? Então, nem sempre os pacientes que estão internados naquele momento em um hospital terciário, quaternário, necessitam daquele suporte. Então, esse eu acho que é o primeiro conceito essencial, que é a alocação de recursos. Então, vamos falar de deshospitalização, a gente precisa otimizar a alocação de recursos. Então, acho que esse é o primeiro grande conceito. E por que isso veio à tona ultimamente? Obviamente que foi por recurso financeiro, né? Se a gente manter todos os pacientes em hospitais terciários e quaternários, a gente não vai ter disponibilidade, primeiro, de vaga, né? De cama hospitalar para internar toda essa demanda de paciente. Então, acho que uma boa definição é essa organização, né, do sistema e essa otimização de alocação de recursos. Então, mas você sabe que para a população, em geral, o principal receio é o quê? Puxa vida, porque a gente sempre acha que é no hospital o melhor lugar para recuperar. Porque tem todos os recursos, porque está bem assistido pela equipe médica, pela equipe de saúde. No entanto, vocês médicos sempre também alertam que o próprio hospital é também um risco de infecções. Então, acho que valeria esclarecer um pouco, porque senão a população acha assim, bom, então é só para o hospital economizar em termos de recursos e então eu prefiro continuar dentro do hospital, na minha internação. Perfeito. E esse é o segundo conceito importante, né, que a gente está pensando basicamente na segurança do paciente. Quando a gente aloca os recursos de uma maneira organizada, a gente está pensando principalmente no que a gente chama hoje de profilaxia quaternária, uma prevenção quaternária. O que isso significa? Da gente reduzir chances, né, de iatrogenia. O que é isso? Reduzir chance de fazer mal ao paciente, né? E como é que a gente faz mal para o paciente? Muitas vezes pedindo exames demais e dando remédios demais, né? Então, essa é uma das coisas que mais prejudica o paciente hoje em dia. Quando a gente fala de segurança de paciente dentro do hospital, a gente vê que quase metade das intercorrências clínicas que acontecem dentro dos hospitais são causadas por iatrogenia, né?
Iatrogenia não necessariamente significa que a gente quis fazer mal para o paciente, mas a gente acaba fazendo mal para o paciente justamente nessa busca de fazer mais exames, de dar mais remédio. Então, dentro desse conceito, né, ficar mais tempo dentro do hospital acaba sendo ruim. Igual você falou, vamos pegar o exemplo de infecção hospitalar, né, que eu acho que é o mais temido ali, né? É óbvio, quanto mais tempo o paciente ficar dentro de uma instituição, né, mais robusta, tal, mais chance ele vai ter de pegar uma infecção do tipo hospitalar, que é com aqueles germes que são mais resistentes, né? E nesse encontro, né, de tentar otimizar o recurso, a gente está tentando melhorar, né, a assistência a esse paciente. Se ele não precisa, né, de todo o suprimento, né, hospitalar naquele momento, talvez a melhor opção seja pensar em agilizar uma alta, seja para casa ou seja para algum outro tipo de recurso, uma instituição de longa permanência, um hospital de transição ou de retaguarda. E assim a gente consegue realmente fazer essa prevenção quaternária, que é fazer menos invasão no paciente, pedir menos exames desnecessários e usar menos remédios desnecessários, né, que muitas vezes causam desconforto para o paciente. Agora, doutor Fábio, interessante se o senhor puder explicar para a gente quais os tipos de critérios, porque eu imagino que deve existir uma série de critérios muito rígidos, né, para essa alta do paciente, para ele continuar com os cuidados em casa. Muito bem. Então, o primeiro conceito foi o que eu falei lá no comecinho, né, que deshospitalizar não é dar alta precoce. Todo mundo tem essa janela de oportunidade para ter alta, né? Então, quando o paciente está estável, compensado, a gente tem que já falar assim, não, está pronto para ir de alta. Esse conceito de alta hospitalar é bastante interessante, porque quando a gente vai estudar, vai destrinchar esse assunto, a gente percebe que a alta hospitalar deve ser discutida no dia da internação. Olha que interessante, né? Então, eu já tenho que ter algumas ferramentas para me ajudar a pensar nessa deshospitalização, né? Então, para cada perfil, né, de paciente, a gente vai ter alguns critérios bem objetivos para deshospitalizar. Por exemplo, quando a gente interna um paciente com perfil clínico, o que é isso, né? O paciente internou, ele estava descompensado de alguma coisa do coração, por exemplo. Eu estimo mais ou menos quanto tempo esse paciente deve ficar internado. Será que ele descompensou o coração porque ele estava com uma pneumonia? Então, quanto tempo eu vou tratar a pneumonia no hospitalar? É de 5 a 7 dias. Então, eu tenho que ter na cabeça, junto com a minha equipe, que nos próximos 5 a 7 dias eu já vou ter que estar preparado para fazer uma alta hospitalar segura. Tá? Então, o primeiro conceito é prognóstico e é tempo, né? O que é essa prognóstico? A nossa capacidade de tentar adivinhar o quanto que esse paciente vai ficar dentro do hospital, o quanto que ele vai precisar usar os recursos hospitalares, né? A segunda coisa que a gente tem que ter em mente, além, né, desse tempo que a gente tem que pensar antes da internação, a gente tem que saber que recurso que eu vou usar, né? Será que é só um antibiótico que ele vai precisar, ou será que ele vai precisar ficar fazendo novos exames? Então, se ele precisar de novos exames, a gente vai precisar pensar no quanto que é possível realizar esses exames. Então, ele vai precisar de uma tomografia, ele vai precisar de um cateterismo. Então, tudo isso tem que entrar nessa conta. E é óbvio que depois que a gente calculou tudo isso, a gente vai falar assim, ele está estável clinicamente? Ele está precisando de algum suporte médico, de remédio ou de equipe de saúde? Por exemplo, os pacientes que entram no hospital, agora a gente está vivendo essa época do Covid, né? Eles precisam muito de fisioterapia respiratória, não é verdade? Então, eu vou ter que calcular quanto que isso é possível fazer no domicílio ou numa instituição, e a gente consegue classificar, estimar risco, né? Dele melhorar ou dele piorar em relação ao uso dessa equipe multiprofissional. Então, quando eu falo de equipe, eu estou falando de assistência de enfermagem, de fisioterapia, de terapeuta ocupacional, de nutrição e por aí vai. Então, quando a gente junta todos esses critérios, eu vejo basicamente o grau de dependência,
né? Então, em geriatria é muito importante a gente falar de dependência e autonomia, e o que a gente quer, na verdade, é que ele seja independente. Então, a gente utiliza alguns scores, né? E a maioria deles leva em conta autonomia e independência. Então, será que aquele paciente é capaz de realizar as suas atividades em casa, sem ajuda, ou ele está precisando de ajuda, o quanto que ele está precisando de ajuda, né? Então, é basicamente isso que a gente pensa. Então, só para tentar resumir, a gente tem essa parte da admissão médica, que a gente já tem que ter uma estimativa tanto de recurso de saúde, quanto de medicação e exames, e depois a gente precisa ter essa estimativa de o quanto que ele vai precisar para ficar independente, tá? Então, eu calculo fisioterapeuta, eu calculo enfermagem, eu calculo medicação, e tudo isso a gente tem um score, e ele vai nos dizer qual o recurso que eu vou precisar no domicílio, por exemplo. Será que eu vou precisar de uma enfermeira o tempo inteiro? Será que só um cuidador basta? Será que eu vou precisar de fisioterapia 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana? Então, tudo isso a gente tem bem objetivo como critério. Muito interessante. Agora, em termos de Brasil, né, já existe legislação, inclusive, para essa deshospitalização, para que todo mundo se sinta seguro nesse processo? Isso, acho que desde 2015, nós aqui na Secretaria Estadual de Saúde, a gente vem discutindo esse tema justamente para ter uma normativa, né, para a gente conseguir fazer igual, né, em todos os hospitais, pelo menos os hospitais públicos aqui do estado de São Paulo. Então, nesse sentido, a gente vem estudando e conversando diversos modelos de deshospitalização, tá? E essas normativas, cada vez mais, vêm sendo necessárias. A gente sabe que tem uma grande diferença entre a parte pública e a parte privada, né? A parte privada, ela saiu na frente, porque ela já criou esses protocolos há muito tempo antes, né? E a gente começou, da parte pública, né, a rever esses procedimentos, mas de uma maneira mais abrangente, né? Que recurso de saúde a gente tem? Tirar do hospital talvez seja a coisa mais fácil, mas eu vou mandar para onde? Será que eu tenho uma assistência domiciliar capacitada para atender esse paciente? Será que eu tenho instituição de longa permanência que pode receber esses pacientes? Hospital de transição? Será que a própria família vai ser capaz de cuidar? Então, pensando, né, em saúde pública, os nossos recursos ficam mais escassos, né? E é justamente por isso que o nosso trabalho é se reinventar, né? Dar alta, eu falo que é a coisa mais fácil. Mais difícil é a gente fazer essa transição de uma maneira efetiva e segura. Segura para o paciente, por isso que a gente, né? Com certeza, a gente precisa conhecer muito bem o que a gente tem de recurso. Então, não adianta eu dar alta e falar assim, vai procurar a sua UBS, sendo que a unidade básica de saúde não tem recurso para atender. E daí eu estou fazendo mal para o paciente. Por isso que a alta tem que ser muito bem desenhada. Eu preciso entrar em contato com aquela UBS, tentar entender quais recursos aquela unidade básica tem. Será que ele consegue atender a demanda daquele perfil de paciente? Ou se esse paciente vai para algum home care, será que esse home care tem essa capacidade de atender esse perfil de paciente? E por aí vai. Perfeito. Isso que é importante a gente conhecer os recursos. Perfeito, doutor Fábio. Nós vamos para um pequeno intervalo e, no segundo bloco, vamos discutir melhor algumas dicas, então, como cuidar em casa, tá bom? A gente volta já já, tá? E você não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho.